A Arca de Noé tinha 139 metros de comprimento, equivalente aí a 2 quarteirões, mais ou menos. 23 metros de largura, 14 metros de altura, pessoal. 3 pavimentos dentro da arca com vários compartimentos, vários apartamentos. Levou milhares e milhares de animais, talvez até mesmo dezenas de milhares. Esse é um dos episódios mais conhecidos e icônicos de toda a Bíblia. Com certeza despertou sua curiosidade, não é mesmo? Então fica ligado nesse vídeo porque a gente vai mergulhar dentro desse assunto. Vamos ver quão coerente e realista a arca é descrita em Gênesis 4. Tem muito insight bacana nesse vídeo, então fica ligado. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da casa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, comenta e compartilhe, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gênesis capítulo 6, versículo de 13 a 18. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e o terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Bom, galera, então, bora aí para considerações sobre o design da arca. Primeiro ponto, farás uma arca. Essa palavra, vamos lembrar que Moisés é o autor de Gênesis. Moisés é que está escrevendo esse livro. E essa palavra é vista também quando Moisés está contando a sua própria história. Ela é usada para descrever o cesto, né, a embarcaçãozinha que o bebê Moisés foi colocado por sua mãe no rio Nilo. Então meio que Moisés estava tendo ali meio que um déjà vu, assim, né? Ele meio que imagina ele se identificando quando ele estava escrevendo essa história da arca, né? É interessante isso. Materiais, a palavra diz que é um cipreste. Os historiadores, os estudiosos, não têm tanta certeza disso, mas eles afirmam que provavelmente era uma madeira muito resistente da região das proximidades da atual Armênia, que é o local de onde esse episódio aconteceu. Provavelmente era uma madeira muito resistente e muito resinosa, né? É interessante notar também que o texto fala para revestir essa madeira com betume, né? O que é betume? Betume é a tradução já do hebraico para o grego, né? Que em português significa asfalto. Então, em outras palavras, é uma espécie de piche da época, né? Que quando é esquentado ele fica bem fluido, dá para você passar na interface entre uma madeira e outra ali para calafetar, para vedar bem. E aí quando esse piche endurece, ele fica como se fosse um asfalto endurecido mesmo, um concretinho, um cimento, né? Então, um excelente material para vedação. E Deus ali mandou revestir por dentro e por fora disso para resistir à água, né? E também interessante notar que o mesmo processo acontece lá com Moisés. O cestinho, a arquinha de Moisés também foi revestida com esse betume. Dimensões, a Bíblia fala 300 por 50 por 30 medidas em côvados, né? Ou seja, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Pessoal, um côvado é uma medida da época que é aproximadamente 46 centímetros. Então, traduzindo isso para metros, ficaria 139 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Uma embarcação impressionante, um volume, um tamanho enorme, gigantesco, principalmente você pensando para a época, né? Só para a gente ter uma ideia, comparando com o Titanic teve 269 metros de comprimento, 28 de largura e 31 de altura. Então o Titanic é praticamente o dobro aí do comprimento, mas ainda assim a Arca de Noé é bem grande. Interessante notar que a proporção é 6:1, que é muito parecida com os navios que nós temos hoje. O Titanic, por exemplo, dá aproximadamente 9:1 a proporção, mas a gente vê também, por exemplo, muitos navios
de transporte de minérios, por exemplo, da Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce, é mais ou menos 360 metros por 54, o que dá mais ou menos 6,6, 7 para 1. Então veja como é realista, como é preciso o relato de Gênesis. A Bíblia fala também que Deus especificou ali aberturas, justamente para garantir uma boa ventilação, uma boa renovação de ar e também uma boa iluminação, né, com a abertura de um côvado, que é mais ou menos 45, 46 centímetros. O número de andares era 3, né, que perceba inclusive que isso dá um pé direito bom, né, se você pegar e considerar que tem 14 metros de altura e tem três pavimentos, considerando as espessuras do fundo e das duas lajes, a gente tem aí um pé direito mais ou menos de 4 metros, que é muito bom, dá para acomodar praticamente todos os animais, né, adultos. O formato possível, pessoal, isso tem alguma divergência entre os estudiosos. Algumas pessoas afirmam que, como o objetivo da arca era simplesmente flutuar e não navegar, né, com direção e tal, provavelmente ela foi um caixotão, assim, que nem vocês estão vendo aí na figura, um caixote, como se fosse um paralelepípedo. E eu particularmente acho que faz sentido, porque é muito mais fácil construir isso do que você fazer um formato ali mais hidrodinâmico, e ainda mais considerando que não tinha vela, não tinha leme e não tinha os dispositivos necessários para navegação, mas era simplesmente um grande caixa flutuante, certo? Porém, também existem muitas pessoas, muitos historiadores, pessoas peritas no assunto, que afirmam que teria sido muito melhor e provavelmente ela foi feita com formato ali mais hidrodinâmico, conforme um local ali, um ponto turístico muito conhecido lá em Kentucky, que fez um modelo, praticamente um museu, né, em proporções 1 para 1 lá nos Estados Unidos. A porta, a Bíblia fala que teve apenas uma porta, né, e colocada lateralmente, e é interessante notar que ela foi fechada de fora para dentro, né? E tem duas observações que a gente pode fazer nesse ponto. A primeira é que Deus fechou a porta. Isso, para mim, né, na minha opinião, tem um valor muito simbólico, assim. Eu acho que a Bíblia está querendo dizer que Deus é o protagonista da situação, que Deus ele é o principal, né, personagem dessa história, por exemplo, né? Isso inclusive está no comentário da Genebra, para quem quer ir lá conferir. Eu também acho que simboliza Deus fechando a oportunidade, sabe? Acho que Deus deu oportunidade para as pessoas se arrependerem. Acho que Deus ele foi muito paciente com o povo, ele avisou que viria o dilúvio. Muito provavelmente Noé era perseguido, era caluniado, era zombado, né? O pessoal deve ter achado que ele era muito louco, né, de estar fazendo uma arca, um barco gigantesco num ambiente árido, que era a região da atual Armênia, né? Então isso mostra a Deus, olha, acabou as chances, eu já dei chance, tempo suficiente para vocês se arrependerem e vocês não se arrependeram. E também, eu já vi uma explicação, achei muito interessante, o professor Adalto Lourenço, de que isso seria uma maneira de suportar a pressão da água, a pressão hidrostática da água, né? Porque evidentemente a porta ficaria submersa, certo? E se ela tivesse um mecanismo de abertura de dentro para fora, talvez a tranca não aguentaria a pressão hidrostática. Então, como a porta foi construída de modo que só dá para abrir de fora para dentro, a pressão, isso faz com que ela aguente a pressão da água. Então, interessante esse aspecto. A Bíblia não fala, pessoal, tempo de construção, mas considerando aquela época, né, que não tinha tantas ferramentas que nem hoje, e considerando também que provavelmente Moisés não teve muita ajuda, né, porque o pessoal deve ter zombado da cara dele, provavelmente foi ele e a família dele ali que construiu, e também fazendo algumas considerações da data de nascimento, a data em que Moisés entrou na arca, a data do dilúvio, etc. Dá para estimar, eu já vi muitas pessoas estudiosas estimando que foram algumas décadas, talvez 5 décadas de construção, né? É muito interessante notar, pessoal, que é perfeitamente possível que naquela época eles tinham o know-how e o conhecimento para construir uma arca, uma grande embarcação dessa. Porque a gente pode observar lá em Gênesis capítulo 4, versículos 20 a 22, que está mostrando a genealogia de Caim, que já tinha muito conhecimento ali, né? O que aconteceu foi que esse conhecimento se perdeu depois do dilúvio. Vejamos o texto. Gênesis 4, 20 e 22. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então já veja ali que tem tecnologia de construção de tenda e também de gado, de criação de gado.
O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aí a gente já vê tecnologia de construção de instrumentos musicais e de teoria musical também. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aí a gente já vê metalurgia, pessoal, que é uma ciência avançada pra caramba, né? É um grande avanço tecnológico se fazer bronze e ferro, e ligas de ferro. Então, pessoal, se naquela época, que foi bem antes do dilúvio isso, essa genealogia aí, se naquela época já tinha essa tecnologia de metalurgia, quanto mais a tecnologia de carpintaria para fazer uma embarcação grande. Então, pessoal, é perfeitamente possível, perfeitamente plausível que era possível. Então, concluímos, pessoal, que o texto ele é muito realista, muito preciso nos seus detalhes. A Bíblia não é um livro técnico, um livro de engenharia, mas dá para perceber ali uma coerência muito grande nas especificações técnicas que Deus passou a Noé para construir a arca de uma maneira que tivesse estabilidade, né, hidrodinâmica, que comportasse a quantidade de animais. Então espero que você tenha curtido esse vídeo, aprendido um pouquinho mais sobre a Arca de Noé. E por isso eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ficar inscrito, ficar ligado, porque a gente está preparando um novo material ali, continuando essa série aí da história de Noé. Próximo vídeo com foco um pouco mais nos animais dessa vez. Quantos animais entraram, quais não entraram, por que essa quantidade? Será que a gente consegue calcular a quantidade? Ou será que a Bíblia não dá informações suficientes para isso? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, para você ser notificado, você precisa estar inscrito com o sininho ativado. É a maneira mais prática de conseguir isso, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe. Agora eu vou deixar vocês com uma animação muito legal aí da Arca de Noé. Até o próximo vídeo.